pessoal, tudo bem? Estamos na quarta aula do curso sobre análise e discurso crítica. Antes de iniciar, não deixa de dar o like nesse vídeo, seguir a parábola aqui no YouTube e apertar no sininho para receber as notificações. No encontro de hoje, falaremos sobre as categorias analíticas da ADC, tomando por base o livro Análise e Discurso Crítica para Linguistas e Não Linguistas. E no vídeo, vamos contar com a presença da Denise Tamaê, uma das organizadoras e autoras do livro. É com você, Denise. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Denise Tamaê, eu sou pesquisadora em análise de discurso crítica e hoje nós vamos conversar um pouquinho, é só um diálogo, sobre categorias de análise. Para tanto, nós vamos retomar algumas ideias, alguns conceitos em ADC, para que nós busquemos então a compreensão de como podemos utilizar ferramentas linguísticas para desvelar posições de poder, que é o objetivo da análise de discurso crítica. Então, a análise de discurso crítica ela tem o aspecto dialético-relacional ou relacional-dialético, no qual há o entendimento de que a linguagem é parte constitutiva da sociedade. Diferentes grupos, diferentes pessoas, diferentes instrumentos se relacionam em sociedade, se influenciando reciprocamente. Nisso, a linguagem é um desses elementos ou dimensão, uma dessas dimensões, que contribui para fomentar e estruturar a prática. Ocorre que as pessoas que executam a prática, que dela participam, elas ocupam posições. E essas posições, elas são possíveis pela internalização de formas de compreensão, crenças, valores, desejos, que fazem com que ela se conforme àquela posição e participe de forma adequada, dentro do que é esperado, na prática social. Pessoas, grupos, instituições, até mesmo países, podem, por meio, então, da divulgação nos mecanismos de comunicação de massa, fazer com que crenças, valores e desejos sejam compartilhados de forma a favorecê-los. Então, são crenças, valores e desejos particulares que, uma vez distribuídos, disseminados e internalizados, fazem com que posições sejam ocupadas, favorecendo o comando político e econômico, a dominação. O que a ADC faz é analisar a linguagem e também a sociedade para compreender como que essa hegemonia está constituída, quais são os mecanismos linguísticos e discursivos que favorecem essa constituição, para desvelá-los e, desvelando-os, favorecer a mudança. A ADC entende que a mudança ela é possível porque a hegemonia, a estrutura hegemônica não é estável. Ela depende, para se estabelecer, da construção social de semioses, que os diferentes partícipes internalizem esses conceitos e concordem dessa forma com determinadas posições, fazendo com que os sujeitos se acomodem dentro das suas posições. Então, se algum desses partícipes, por meio da reflexividade, que é o conhecimento articulado a determinadas habilidades, não concorde mais com a hegemonia, ele fomenta a mudança, porque ele não se conforma mais com aquela posição. Então, a ADC não vai mudar a sociedade, mas ela vai dar instrumentos para que, uma vez compreendida a sociedade, os grupos e as pessoas que dela participam possam buscar mudanças e melhorar a questão da estrutura que está desnivelada no momento, mas que pode ser transformada em algo mais harmônico. Então, como fazer isso? A ADC parte de um problema. Então, é a visão do pesquisador, da pesquisadora, de que há um desnivelamento. Uma vez identificada essa possibilidade de controle hegemônico, então são buscadas as semioses, que são formas de significado.
Essas formas de significado estão nos textos, nos discursos e na organização da prática. São as formas de crenças e também as ideias e os discursos que conformam essa prática. Uma vez identificadas essas semioses, nós passamos então à explanação, que é a explicação de como que essas semioses se tornaram estruturas e como essas estruturas chegaram a esse nível e como elas podem ser transformadas. A análise busca chegar à explanação. É o objetivo do analista chegar à explanação. Mas para isso ele não vai conseguir analisando apenas textos. Ele precisa lançar o olhar para as práticas. Então a pesquisa de campo, o olhar etnográfico também constitui mecanismos de análise, estratégias de construção do corpus para análise e compreensão do fenômeno social. Essa universalização das ideologias, dos conceitos, ela é vista por Fairclough como um modus operandi do estabelecimento do domínio. E isso ocorre porque as pessoas podem agir por meio dos textos. Os textos, enquanto gêneros, eles são formas estáveis, mais ou menos estáveis, de agir no mundo. Os textos organizam as práticas. E ao organizar as práticas, estabelecem as posições de leitor e de receptor, de produtor desse texto. Essas práticas, uma vez organizadas, elas se interligam a outras práticas. E há um encadeamento entre diferentes grupos e setores em torno de um objetivo que é produzir um resultado. Então, o texto, na sociedade, ele busca produzir um resultado. Essa percepção de que o texto conforma a prática e que a prática traz os sentidos que estão imbricados na consolidação das relações de poder, elas são identificadas por Fairclough como uma possibilidade de análise em 3 níveis, que nós veremos daqui a pouquinho. Então, dentro dos gêneros, nós temos as atividades materiais. Ao analisar os textos, nós vamos buscar a organização da prática em si. Dentro dos textos também, mas porém um nível mais abstrato, estão os discursos que materializam as representações dos atores. Esses discursos fomentam as inculcações nas identidades. Então nós temos os textos, os discursos e os estilos. 3 níveis: a prática, a representação dos atores e as identidades inculcadas. Esses 3 níveis de compreensão do texto e de análise são fomentadas pelas categorias, que nós vamos ver agora. Quando vamos analisar os textos, nós vamos olhar então o gênero. O gênero que é a forma mais ou menos estável de se produzir resultados na realidade social, no bojo da prática. Esses gêneros, eles têm características, e Fairclough fala que ao analisar os gêneros, nós podemos nos orientar pelos nossos objetivos de análise e, uma vez orientados, buscar características que podem ser gerais ou específicas. Então, por exemplo, nós podemos verificar a estrutura do texto, a sequência dentro da prática, se ele desencadeia outros textos, se há uma mudança na estrutura do gênero, se ele é uma cadeia de gêneros. Então, se houve alteração, por exemplo, da carta para o e-mail, nós podemos olhar a sua finalidade, olhar como ele é operacionalizado, se há uma relação de estreitamento com o poder econômico ou não, se ele é um texto de resistência, se há diferenças dentro da sociedade em relação a esse texto.
e como que ele está imerso dentro dessa prática. Se ele é unilateral, apenas um grupo específico pode expedir esse texto, se várias pessoas na comunidade podem produzir, se há voz dentro do texto. Então, nós vamos analisar o gênero textual a partir dos nossos objetivos e, dentro disso, buscar as características que mais importam para a análise. Os gêneros, então, eles estão articulados aos indivíduos que produzem essa realidade. E dentro dele há estruturas e subestruturas que nós chamamos de pré-gênero, de subgêneros ou de gênero situado. Os gêneros, eles não são especificamente de um único tipo, então não é só narração, não é só descrição, não é só argumentação, não é só conversação. Isso são pré-gêneros. Dentro dele, eles podem ter subgêneros. Dentro de uma aula, nós temos a exposição, nós temos o inquirimento, as perguntas, nós temos diferentes momentos em que o gênero se transforma, então tem subgêneros agregados. E o gênero situado seria a própria aula, propriamente dita, enquanto gênero. Então, nessa análise, nós vamos observar quais são esses elementos que estão associados ao texto. E texto é um conceito amplo. Uma imagem pode ser o texto, uma embalagem pode ser um texto, um outdoor com textos e imagens pode ser um texto, uma placa de trânsito, um conjunto de regras, uma lei, uma interação mais complexa como a aula. Tudo isso pode ser um texto considerado dentro da análise de discurso crítica e é passível de análise. Então, o objeto vai dizer qual é o tipo de material com o qual nós vamos lidar. E aí, nós vamos passar a um segundo nível. Quais atividades esse texto tem relacionamento, Os objetivos desse texto dentro da prática. É um texto de pedidos, por exemplo, de uma loja? É um texto de um argumento, é um despacho dentro do órgão público? Qual que é a função desse texto dentro dessa prática? E quais relações sociais esse texto estabelece? Relações de poder, relações econômicas, relações educacionais? E que tipo de relação esse texto estabelece? Qual é a tecnologia que foi utilizada para a produção desse texto? É um texto em papel? É um texto imagético que está em via digital? Como que esse texto está veiculado? Como que é o suporte? É um livro? Então, esse aspecto da prática concreto, material, diz de quais são os discursos que estão presentes, diz de como a sociedade está organizada. E ele é parte importante da compreensão dessa sociedade que nós vimos anteriormente, que precisamos entender, compreender. Dentro da materialidade linguística, nós vamos observar no texto, nesse objeto que nós estamos analisando, investigando, a intertextualidade. Então, essa categoria intertextualidade, a primeira foi a análise do gênero, Então, a segunda agora já é a intertextualidade. Então, a intertextualidade é a presença de outros textos, de outras vozes, dentro do corpo daquele texto que nós estamos analisando. Os textos, eles não são formados pelo aquele indivíduo que fala. As múltiplas vozes, os múltiplos conhecimentos são agregados dentro da fala que está no texto. E essas diferentes vozes, elas são identificáveis. O objetivo de analisar a intertextualidade é porque esses textos também têm relações ideológicas com outros mecanismos e com outros grupos, com outras instâncias de poder, de hegemonia. Então, ao identificarmos, nós podemos pegar pistas da prática e das relações e das representações. Essas vozes, elas podem estar presentes no texto não em conformidade,
não para sustentar o discurso que está sendo mantido, mas pode também estar sendo trazidas para contestação ou para rejeição. Então, esses discursos, eles foram assumidos ou eles foram rejeitados ou contestados? Qual é o grau de afinidade desse discurso que foi trazido de fora para a voz, para aquele momento, para aquela prática que aquele texto tenta produzir? Nós vamos olhar então, agora, como terceira categoria, a representação dos atores. Então, os atores, eles estão representados no texto a partir de escolhas, de termos, de organização do texto. E esses atores, esses grupos, eles estão ou no poder ou subjugados a ele. Então, nós vamos olhar, segundo Fairclough, se esse ator foi inserido dentro do discurso ou se ele foi excluído. Lembrando que o nosso contexto de análise é o da globalização, da sociedade pós-moderna. Então, aqui, os textos principais são aqueles que influenciam pessoas. Não importa, nós vamos analisar uma prática e nós vamos ter esse olhar dentro da nossa análise de que o contexto maior é de dominação. Então, aparentemente, um texto técnico como uma lei, ela traz a representação dos atores. Então, eu posso me referir a cidadãos, ou eu posso me referir a grupos específicos, ou eu posso diminuir, socioeducando, e aí eu tiro o nome da pessoa e coloco de um grupo ou de uma categoria de pessoas que são socioeducandos ou moradores sem teto, enfim. Essa lei pode trazer termos, o conjunto de termos que são atribuídos às pessoas ou aos grupos de pessoas, dizem de como eles estão representados nesse texto, se eles estão representados em posições de poder ou não. Se é utilizado o nome, se é utilizado uma outra nomenclatura, uma outra substituição ao nome desses indivíduos, um apagamento das pessoas. Se esse ator ele está ali naquele texto de forma passiva, recepcionando a ação, ou se ele está de forma ativa, tendo o poder de transferir a sua vontade para a realidade. Então, nós vamos identificar nas representações dos atores os seus papéis, as suas posições, as suas formas de estar no texto, porque o texto vai produzir um resultado. E esses grupos, uma vez representados, eles vão ser prestigiados ou dominados. E as formas de representação vão nos trazer esse conteúdo, essa compreensão. Outra categoria seria a interdiscursividade. Desculpe. Então, todos os textos, eles têm mais 2 ou 3, no mínimo, discursos. Então, os discursos são conjuntos, ele está num nível mais abstrato, no nível das práticas sociais. Então, nesse nível mais abstrato, os discursos representam grupos ou atividades. Nós temos o discurso médico, o discurso econômico, o discurso pedagógico, o discurso religioso. Então, todos os textos vão trazer elementos de 2 ou 3 ou mais discursos de diferentes grupos. Identificar esses discursos é identificar os grupos que estão envolvidos naquela prática. Então, nós podemos identificar a combinação desses discursos, a posição desses discursos nas relações de poder e se há entre esses discursos discrepâncias entre poder, dominação, cooperação, competição, desejo, rejeição. Então, nós temos como analisar, visualizando os discursos, quais são os grupos afins e os grupos antagônicos para a construção da hegemonia.
para a construção da dominação ideológica. Então, nós temos como verificar a importância e o grau de imbricamento desse discurso na prática, observando, segundo Fairclough nos esclarece, o seu grau de repetição. Se ele é estável ao longo do tempo, quanto mais estável é um discurso, como o discurso da família tradicional ou o discurso ideológico da igreja, então, quanto mais estável ele tende a ser, maior tende a ser o peso dentro das práticas, uma vez evocado. Nós vamos analisar como que esses discursos estão posicionando grupos e pessoas. Não há um discurso homogêneo, não há um único só discurso num texto. E para finalizar esse pequeno diálogo em torno das categorias de análise, nós vamos verificar que, uma vez analisados esses elementos, eles vão formar um todo coerente dentro da nossa argumentação, dentro da nossa visão, com o cuidado de lançarmos também a compreensão para o modus operandi de como a prática está organizada. Do rito, se há o rito ou não, se há uma expectativa coletiva ou não, a fim de que a nossa interpretação seja o mais próximo da realidade, da veracidade dos fatos, a fim também de que nós não incorramos em desnivelamentos, em equívocos, que vão trazer, dentro da prática científica da análise de discurso crítica, alguns questionamentos. Então, o texto ele vai ser analisado sim, as categorias vão ser aplicadas dentro do texto em 3 níveis, como que elas se dão no nível da prática, como que se dá na forma da representação e como que elas se dá no inculcamento das identidades a partir da análise dos estilos. Uma vez analisados isso, nós vamos fazer o retorno, voltar à nossa análise, olhar como que os indivíduos estão, olhar como que eles se posicionam na prática e olhar qual que foi o instrumento que permitiu que isso acontecesse, que é o texto. Então, espero que esse diálogo tenha sido produtivo e que nos encontremos em outros momentos, para conversar sobre a ABC e conversar sobre como analisar e como contribuir para a mudança social. Um abraço para vocês.